Olá, boa tarde. Em meio à crise do coronavírus, o governo anunciou um programa de preservação de empregos que permite redução de salário e de jornada por um período de 3 meses. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver os direitos dos trabalhadores neste momento tão delicado que o Brasil passa. Além disso, você confere também. TV Justiça, em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, vai transmitir videoaulas para estudantes de escolas públicas no período de isolamento social. Nada de quadro negro, giz ou carteiras. Para ensinar aqui, os professores também tiveram que aprender um pouco, trocar a didática normal da sala de aula por um estúdio, para falar com você aí em casa. Medidas de combate ao coronavírus. Termina amanhã o prazo para o presidente da República prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça publica regras para funcionamento de cartórios durante o período de quarentena. A Constituição Federal classifica a atividade dos cartórios como serviço essencial à população. E ainda, Universidade do Interior de São Paulo desenvolve projeto que ajuda autistas durante a pandemia. Tem que lidar com a criança, com o adolescente sozinhos não é fácil, é desgastante, pode gerar uma sobrecarga e uma série de sofrimentos a quem cuida também. Termina amanhã o prazo para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste informações ao Supremo Tribunal Federal sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus. Quem traz as informações é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Ao longo desses dias, você tem visto aqui no Jornal da Justiça diversas ações que foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal questionando lei, medidas provisórias, enfim, atos normativos que foram expedidos no combate ao coronavírus. Inclusive, ontem nós tivemos a oportunidade de comentar uma decisão do Supremo sobre vedação de campanhas publicitárias do governo federal. Agora chegou a vez da OAB. A entidade, ela entrou aqui no Supremo com uma ação e ela pede que seja emitida uma decisão liminar, emergencial. Argumenta que há ações e omissões, tanto do presidente da República quanto do Ministério da Economia, no que diz respeito à implementação de políticas públicas na área da saúde e na área econômica, quanto ao enfrentamento desta pandemia. Dentre os pedidos que foram elaborados pela OAB, consta o impedimento do presidente da República de decretar o fim do isolamento social enquanto tiver presente os efeitos da pandemia. Um outro pedido é para que o presidente ele respeite as recomendações, ele siga os protocolos da Organização Mundial da Saúde e também das autoridades técnicas na área da saúde e sanitária. Quanto ao pagamento do benefício emergencial, a OAB pede que ele seja feito imediatamente. Esse benefício ele já foi aprovado e ele atinge pessoas desempregadas, trabalhadores autônomos e informais. E ainda pede para que haja respeito às determinações dos governadores e dos prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e o estabelecimento de medidas de isolamento. A OAB argumenta que há ofensa a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como o direito à vida, o direito à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana e que haveria também ofensa ao princípio federativo. Esta ação está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a presidência da República se manifeste num prazo de 48 horas. Portanto, só depois desta manifestação é que ele irá apreciar esse pedido de liminar feito pela OAB. E os desdobramentos da análise desse processo você verá aqui na TV Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte da portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece prazos para aprovação automática de agrotóxicos sem a necessidade de análise pelos órgãos competentes. A portaria entraria em vigor ontem. A decisão provisória foi tomada em ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade. O ministro Ricardo Lewandowski destacou o perigo de grave lesão à saúde pública que a liberação indiscriminada de agrotóxicos poderia causar. O ministro acrescentou que os riscos de lesão são ainda maiores
por causa da pandemia da Covid-19. A crise do coronavírus também provocou mudanças no calendário de entrega do imposto de renda. A Receita Federal decidiu aumentar o prazo até o fim do primeiro semestre. As informações com o repórter Gabriel Ciafrei. 30 de junho. Esta é a nova data para que contribuintes de todo o país façam a entrega das declarações do imposto de renda. A mudança foi anunciada pelo governo federal e o motivo é o avanço do coronavírus no Brasil. São obrigados a fazer o envio da declaração contribuintes que tenham recebido no ano passado pelo menos R$ 28 mil. Até agora, 8 milhões de pessoas já fizeram o envio, o que equivale a 25% do total. A Receita Federal ainda não anunciou mudanças no calendário das restituições. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça publicou regras para funcionamento de cartórios enquanto durar o período de emergência em saúde por causa do novo coronavírus. As informações com a repórter Evne Araújo. A Constituição Federal classifica a atividade dos cartórios como serviço essencial à população. A partir de agora, em todos os estados e municípios que tiverem decretado medidas de quarentena, os atendimentos devem ser feitos de preferência em regime de plantão à distância. Nos casos em que for extremamente necessário manter o funcionamento presencial, é preciso que as unidades adotem todas as medidas de higienização para garantir a segurança de todos. A norma, assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, vale até o dia 30 de abril, mas pode ser prorrogada caso o estado de calamidade pública no Brasil por conta do coronavírus se estenda. A Corregedoria Nacional de Justiça pediu esclarecimentos a um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria utilizado linguagem inadequada em uma decisão em que ele negou habeas corpus a uma presa. Ele havia pedido para cumprir a pena em regime domiciliar por causa do avanço do coronavírus. Ao negar o pedido, o magistrado teria dito que dos mais de 7 bilhões de habitantes da Terra, somente 3 astronautas que estão na Estação Espacial Internacional não vão ser infectados pelo vírus. E teria completado, dizendo que pessoas em situações privilegiadas também teriam sido contaminadas. A determinação da Corregedoria Nacional de Justiça é de que o Tribunal de Justiça de São Paulo peça esclarecimentos ao magistrado. E veja a seguir o que mudou para quem tem carteira assinada a partir da medida provisória que foi editada ontem pelo governo federal por causa do coronavírus. Os detalhes daqui a pouquinho. Justiça, para mim, é o acesso ao cidadão, a tudo que possa ser necessário para poder seguir a sua vida de uma forma justa, né, e com os direitos que são garantidos por lei. O governo editou medida provisória na noite dessa quarta-feira que permite a redução da jornada de trabalho e a suspensão de contratos trabalhistas. As medidas são válidas para os trabalhadores com carteira assinada. A ideia é que parte do salário cortado seja complementado pelo governo por meio do seguro-desemprego, por exemplo. O custo para os cofres públicos será de 51 bilhões de reais ao longo de 3 meses. A expectativa é que mais de 24 milhões de pessoas venham aderir ao programa. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O objetivo é tentar preservar os empregos em um momento em que muitas empresas estão perdendo suas receitas diante da pandemia do novo coronavírus. Bom, e sobre essa edição da medida provisória que vai mexer com a vida de muitos brasileiros, a gente conversa agora ao vivo por Skype com o advogado trabalhista Gáudio de Paula. Doutor Gáudio, boa tarde para o senhor. Muito obrigada pela disponibilidade em participar com a gente. Bom, eu queria começar perguntando quais as empresas que poderão aderir ao programa. Bom, a medida provisória se dirige, na verdade, a todas as empresas do país. Só faz um recorte em relação a algumas regras, considerando o faturamento dessa empresa. Não é? E aí há um recorte de 4 milhões e 800 mil reais de faturamento para que determinadas regras incidam. Não é?
Essas empresas, então, durante esse período, aderindo ao programa, elas não podem demitir o empregado, é isso? Exatamente. As empresas que fizerem uso de alguma dessas prerrogativas trazidas pela medida provisória 936 deixam de poder dispensar os empregados durante esse período e durante o período que se seguir, vamos dizer assim, ao encerramento dessas situações excepcionais. Bom, nós avançamos em relação a uma medida provisória editada anteriormente, em que não trazia essa previsão da compensação de valores. Então, agora nós temos o seguro-desemprego que será liberado para alguns trabalhadores que recebem até um limite de renda, né? Como é que vai ser essa compensação na prática? Então, a medida provisória traz fundamentalmente duas principais possibilidades, né? A primeira delas é a redução da jornada com a correspondente redução do salário. E a segunda é a suspensão dos contratos de trabalho durante esse período. No caso da redução de jornada, ela pode ocorrer por até 90 dias e no caso da suspensão do contrato de trabalho, pode ocorrer por até 60 dias, admitindo-se a possibilidade de fracionar em 2 períodos de até 30 dias. Muito bem, se porventura houver redução do salário por conta da redução de jornada, haverá uma espécie de complementação, né, equivalente. Por exemplo, se o empregador reduzir em 50% o salário do empregado, este empregado vai poder contar com o valor equivalente a 50% do seu seguro-desemprego. Então, além de receber 50% do seu salário, vai receber, além disso, 50% do seguro-desemprego. Nos casos de suspensão do contrato de trabalho, esse valor do seguro-desemprego vai ser pago na sua integralidade, 100%, enquanto o contrato de trabalho for suspenso. Mas nós temos também uma previsão de até 70%, seria o limite. Sim, exatamente. As faixas são exatamente essas, né? Nós temos a possibilidade de redução salarial, decorrente de redução de jornada, em 25%, 50% ou 70%. A negociação coletiva com os sindicatos pode, eventualmente, instituir outros parâmetros, mas para o acordo individual é exatamente assim. Doutor Gáudio, como é que vai funcionar esse acordo entre empregados e empresas? A medida provisória prevê esse diálogo, né? Exatamente. Em relação ao acordo direto, essa possibilidade existe para aqueles empregados que têm um salário igual ou inferior a R$ 3.135 ou que, sendo portadores de diploma de nível superior, tenham um curso superior, recebam o equivalente a 2 vezes o teto previdenciário, o que dá em torno de R$ 12.000. Para esses trabalhadores, é possível negociar diretamente com o empregador. Para todos os demais que se situarem na faixa intermediária, ou seja, que recebam acima de 3.135, ou não tenham curso superior, enfim, e até esse teto de 2 vezes o limite dos benefícios previdenciários, para esses trabalhadores ele tem que ser feito por negociação coletiva, ou seja, tem que contar com a participação do sindicato. E a medida, inclusive, flexibilizou o modo como os sindicatos podem aprovar essas medidas, por conta dos atos que prevêem isolamento horizontal. Esses sindicatos não precisam promover assembleias presenciais, por exemplo, para aprovar eventual acordo ou convenção coletiva nesse sentido. Bom, pelo menos é uma medida que garante, ou pelo menos o governo alega que pode garantir a preservação de empregos, né? Doutor Gáudio, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar com a gente. Uma boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez, eu desejo uma boa tarde a todos. E há pouco, o partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pede a suspensão de trechos da medida provisória 936, que determina a redução de jornada de trabalho e salários por até 90 dias, além de suspensão de contratos de trabalho por até 60 dias, com base em acordos individuais. Na ação, o partido defendeu que a Constituição Federal é clara ao dispor como irredutíveis os salários e a jornada de trabalho. Além disso, segundo o partido, a medida afronta o princípio constitucional da proteção, que prevê proteção à parte de maior vulnerabilidade da relação de trabalho, no caso, o empregado.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criou uma força-tarefa para fortalecer a união entre procuradorias e promotorias de justiça. Vivemos uma situação de calamidade pública no Distrito Federal sem precedentes. Nós, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sabemos que precisamos contribuir com isolamento e outras medidas necessárias, mas mesmo nessas circunstâncias, seguimos como nunca atuantes na defesa e proteção dos direitos dos cidadãos. Criamos uma força-tarefa que reúne procuradores e promotores de justiça em áreas que se mostraram ainda mais fundamentais, como saúde, educação, consumidor, idoso, infância e juventude, acompanhamento do sistema prisional, controle externo da atividade policial, entre outras. Também estamos preparados para lidar com urgências em áreas como família, violência doméstica, todas relacionadas à segurança pública, como criminal e júri, entre outras. O nosso funcionamento também segue normalmente em atividades que não foram restringidas pelas medidas. Para o enfrentamento do coronavírus, as autoridades públicas precisam, neste momento, tomar atitudes enérgicas. Estamos acompanhando questões jurídicas e questões constitucionais e seguimos fiscalizando o cumprimento da lei e também trabalhando pela proteção da vida. E você vai ver no próximo bloco, TV Justiça, em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, vai transmitir videoaulas para estudantes da rede pública da capital federal. É já já. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. Superior Tribunal de Justiça decide que presos com liberdade condicionada à fiança devem ser soltos em todo o país. A medida é mais uma tentativa de conter a pandemia do novo coronavírus. O ministro Sebastião Reis Júnior estendeu os efeitos da liminar que determina a soltura de presos com liberdade condicionada ao pagamento de fiança, mas que ainda estejam na prisão. A liminar foi concedida na última sexta-feira para detentos do Espírito Santo. Depois dessa decisão, defensorias públicas de vários estados entraram com um pedido de extensão dos efeitos, inclusive a Defensoria de São Paulo, estado que concentra o maior número de casos da doença no Brasil. O ministro Sebastião Reis Júnior ressaltou que nos casos em que foram impostas outras medidas cautelares, apenas a exigência de fiança deve ser afastada. As outras medidas devem ser mantidas. O ministro apontou ainda a necessidade de que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais recomendem aos juízes de primeira instância a análise com urgência da adoção de outras cautelares em substituição à prisão. Isso para os casos em que não tiver sido determinada nenhuma outra medida além da fiança. E por causa do isolamento social, a partir de segunda-feira, a TV Justiça vai transmitir teleaulas produzidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para os estudantes da rede pública da capital federal. Enquanto as aulas estiverem suspensas por causa da Covid-19, esta será a sala de aula dos estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. A parceria da TV Justiça com a Secretaria de Educação vai levar conteúdo pedagógico e de interesses atuais, como a pandemia, para os alunos que estão em casa por causa do isolamento social. São 460 mil estudantes da rede pública e cerca de 30 mil professores beneficiados. O conteúdo pedagógico é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, o que significa que vai beneficiar mais estudantes pelo Brasil. Nós vamos aproveitar essa abertura que a TV Justiça nos deu para continuar interagindo com estudantes, com as famílias, professores, coordenadores e gestores nas suas casas. Então, esta é uma experiência pioneira e importante para o momento histórico que a gente está vivendo agora. É a TV Justiça como TV pública do Judiciário cumprindo o seu papel social. E por isso, não poderia deixar de contribuir nesse momento em que o isolamento social é a recomendação das autoridades de saúde. A TV Justiça disponibilizou a estrutura para gravar parte dos conteúdos e fazer a transmissão das aulas pela TV, YouTube
e Twitter da emissora. O uso de plataformas digitais e de outras modalidades é uma saída que os professores encontraram para amenizar o prejuízo no currículo escolar por causa da ausência nas escolas. E a TV Justiça apoia a iniciativa. A TV será o grande veículo que vai proporcionar aquilo que eles não teriam em sala de aula, no ensino presencial face a face, vão continuar tendo por meio dessa programação diária de 3 horas pela TV Justiça. Os conteúdos são para crianças e adolescentes de todas as séries, estudantes com deficiência e em alfabetização de jovens e adultos também serão beneficiados. A Covid-19 é uma doença muito nova, né? Então a gente não tem muitos dados como as outras doenças que a gente vem estudando há anos. Aqui em Brasília, na capital paulista, a TV Justiça tem sinal aberto. O sinal também está liberado e disponível em todas as operadoras. Para consultar o canal, acesse o portal tvjustiça.jus.br. O secretário de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, Márcio Aite, disse que a TV Justiça, sendo uma emissora pública, não poderia ficar inerte diante do momento excepcional que afeta toda a sociedade e exige o confinamento de nossas crianças e jovens adolescentes. Motivada pelo presidente Dias Toffoli, a parceria, que é inédita, garante, por meio de teleaulas, a continuidade do direito à aprendizagem dos 460 mil estudantes da rede pública do Distrito Federal. Mas o acordo potencialmente não se limita aos alunos do DF, pois o conteúdo pedagógico que transmitiremos está alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, podendo ser aproveitado por qualquer outra rede estadual de educação. 2 de abril marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Este ano, a Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveu uma campanha sobre como preservar a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes com autismo nessa época de pandemia. Foram elaboradas cartilhas que incentivam, inclusive, a criação de uma rede de solidariedade. A Marli é presidente de uma organização não governamental que auxilia pessoas com transtorno do espectro autista e afirma que as mudanças provocadas pelo coronavírus mexeram com o comportamento do filho de 15 anos. A nossa rotina antes do confinamento, ela era muito estruturada, porque é isso que deixa a criança com autismo mais centrada. Essa quebra da rotina, ela é muito séria. O que eu percebi de mudanças assim é que ele começou a chorar muito mais, vinha para o quarto, chorava bastante, isso nos primeiros dias, ficou muito mais irritado, né, com as coisas. E isso causa uma desestruturação na família toda. Estatísticas de organismos internacionais apresentadas em 2018 mostram que no mundo, 1 a cada 59 crianças apresentava sinais de transtorno do espectro autista, conhecido popularmente como autismo. A tendência, de acordo com os estudos, é de que o índice aumente com o passar dos anos. E este ano, quem atende as crianças e adolescentes está com uma preocupação redobrada. O motivo? O coronavírus. Para auxiliar pais e familiares a garantir o bem-estar das crianças, o Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental da Universidade Federal de São Carlos elaborou 2 cartilhas. Esta busca auxiliar as crianças caso haja mudança de comportamento dos filhos por conta da mudança na rotina provocada pelo coronavírus. A outra pretende auxiliar pais e familiares a superar dificuldades e garantir o bem-estar das crianças e adolescentes com o transtorno. Ter que lidar com a criança e o adolescente sozinhos não é fácil, é desgastante, pode gerar uma sobrecarga e uma série de sofrimentos a quem cuida também. Então, a gente poder contar com uma rede de solidariedade, uma rede de outras pessoas, como amigos, familiares, para dividir o cuidado com a criança e com o adolescente, para poder contar com alguém para ir ao mercado, à farmácia, ou pelo menos ter um tempo, né, para o próprio cuidador cuidar de si mesmo, é fundamental. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Eu volto em instantes com o programa especial Coronavírus. Eu aguardo a sua companhia. Até já já.